Hoje o Brasil parou. Em meio a discursos vazios e um Congresso que finge não ver a verdade, um nome se levanta contra tudo e contra todos: Lindbergh Farias. Enquanto muitos se calam diante da entrega da nossa soberania, ele denunciou, ele bateu de frente, ele expôs o sistema. Por que tanto ódio contra suas palavras? O que eles têm tanto medo que o povo descubra? Quem lucra com o silêncio de Brasília? Neste vídeo revelador, você vai entender por que Lindbergh Farias virou alvo e o que isso significa para o futuro do Brasil. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e segura firme. Porque o teatro da política vai cair agora, diante dos seus olhos. Senhores, o que está acontecendo hoje aqui no Parlamento é inaceitável. Ninguém pode parar pela força a atividade parlamentar, os trabalhos legislativos. É uma continuidade desse processo de golpe. Isso aqui é mais um ataque às instituições. Teve 8 de janeiro e parece que eles continuam com a mesma linha de atacar todas as instituições, de fazer um movimento que só tem um objetivo: tentar livrar a cara do Bolsonaro. É uma chantagem contra o país. Estão ameaçando no caso das tarifas envolvendo uma potência estrangeira. E aqui querem parar os trabalhos legislativos. O Brasil tem pressa. Nós temos uma economia e nós temos uma prioridade nesse momento, que é votar a isenção de imposto de renda até R$5 mil e a taxação dos mais ricos. A gente sabe que eles se opõem a esse projeto, mas nós temos certeza que tem uma maioria consolidada para votarmos esse projeto. É inaceitável a pauta que eles tentam impor à força, porque o problema é esse. Hoje disseram anistia. Se esse parlamento vota a anistia, depois de toda essa chantagem, é uma desmoralização. A outro ponto de pauta deles é o impeachment do Alexandre de Moraes. Foro privilegiado, essa não é a nossa pauta. A nossa pauta é a vida do povo. É isenção de imposto de renda. É instalar a PEC da segurança. E é claro que para nós, esse é um ponto que vocês acompanham, é inadmissível que Eduardo Bolsonaro continue como deputado em exercício. Carla Zambelli presa na Itália como deputada em exercício. E é mais inadmissível ainda que Eduardo Bolsonaro continue recebendo salário com assessores. Então a gente quer providências. Hoje aqui, nós já ligamos para o presidente Hugo Mota, que estava no evento na Paraíba, com o ministro Padilha, mas está retornando. Aqui é responsabilidade do presidente da casa reestabelecer o controle e a ordem. A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave. Nós não podemos subestimar em relação ao que está acontecendo hoje aqui. É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. Nós saímos do plenário, todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos, e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. Isso nós não vamos aceitar. Então estamos à espera do presidente, cada um desses deputados que ocuparam a mesa dessa forma autoritária, podem e vão ser responsabilizados, e têm que ser responsabilizados, no Conselho de Ética, inclusive. Eu quero passar aqui a palavra para o Pedro Campos primeiro, para o Renildo, para o PSOL, o Túlio. A Thalília está aqui, quem vai falar pelo PSOL? Pedro Campos. Boa tarde a todas e todos. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante também dos presidentes de partidos políticos do campo progressista, também dos líderes partidários aqui da Câmara, do Senado presentes. E acho que é um momento que a gente precisa ter muita clareza de quem a gente serve e o que a gente defende. Nós estamos aqui para servir aos interesses do povo brasileiro. Do povo brasileiro que é vítima hoje de um tarifaço que pode gerar prejuízos da ordem de 30 bilhões de reais. E quando a gente fala 30 bilhões de reais, a gente não enxerga, por exemplo, as pessoas que estavam prontas para colher manga lá no Vale do São Francisco e que não vão ter o direito desse emprego de poder colher a manga. Dos trabalhadores que vão perder os seus postos, dos produtores que vão perder a sua produção e dos brasileiros que vão ter a sua vida piorada por conta dessas medidas. E enxergando tudo isso, esse conjunto de partidos apontou muito claramente
que nós não vamos aceitar uma interferência à nossa soberania nacional, que não entendemos que a posição política do presidente Trump em apoio à impunidade de Jair Bolsonaro deve estar acima dos interesses do povo brasileiro e do povo americano, que também entendemos o contexto econômico por trás dessas medidas, como uma perseguição ao PIX, uma tentativa de impor ao Brasil regras em relação à nossa legislação das redes sociais, de impor a forma como o Brasil vai explorar as suas riquezas nas terras raras, e que isso deve sim ter uma resposta firme, e que parte dessa resposta passa por essa casa. Nós temos plena confiança que o presidente Hugo Mota vai seguir pautando essa casa de acordo com o que for discutido no Colégio de Líderes. Existe uma pauta publicada para essa semana, que é a pauta que deve ser seguida. Existe uma reunião marcada para quinta-feira do Colégio de Líderes, que deve definir a pauta da semana que vem. Foi esse mesmo Colégio de Líderes que, quando foi confrontado com a pauta da anistia, decidiu, por ampla maioria, que não seria pautado. E essa é a última decisão do Colégio de Líderes em relação à pauta da anistia. E esse tipo de tentativa de sequestrar a mesa da Câmara não vai de maneira nenhuma influenciar as decisões que devem ser tomadas ouvindo os líderes e pelo presidente da Câmara dos Deputados. Agora, queria registrar também que é muito irônico que durante o recesso eles vieram aqui para tentar trabalhar para aprovar uma moção de aplauso ao presidente Trump. Quando o recesso acaba, eles não querem mais trabalhar. Estão ali todos em cima da mesa, com venda no olho, com venda no rosto, levando a questão do povo brasileiro na palhaçada, na comédia, e a gente sabe que isso não tem graça nenhuma, porque são empregos que estão sendo perdidos, são produções que estão sendo perdidas, são empresários que estão perdendo recurso, e que isso não é motivo de comédia nem de palhaçada. Então, com muita seriedade, a gente vem aqui defender os interesses do povo brasileiro e vamos seguir firmes nessa luta. Falo aqui em nome do pessoal, junto com o pastor Henrique Vieira, deputado, a Paula Corade, deputada Érica Hilton e outros deputados devem estar aqui. Existe uma série de direitos como parlamentar que nós exercemos. O direito à obstrução do trabalho existe, mas ele é feito com a sessão em andamento, com os mecanismos previstos no regimento. O que está acontecendo no plenário Ulisses Guimarães, nesse momento, é muito grave. Eles parecem e são ridículos como estão lá, mas cometem um ato muito grave ao paralisar os trabalhos do parlamento para exigir a votação de um projeto que o Colégio de Líderes decidiu não pautar, por N motivos. Com isso, eles caçam o direito de todos os deputados que estão aqui e de muitos outros de exercerem o seu mandato, que foram eleitos pelo povo para isso. Esse elemento precisa caracterizar está ferindo o regimento e, portanto, está ferindo a Constituição, e eles precisam ser responsabilizados. Estamos aqui para anunciar que cada um deles vai ser alvo de processo no Conselho de Ética pelo que estão fazendo hoje. Já tentamos abrir a sessão mais de uma vez e eles estão impedindo a sessão de abrir, e isto é grave. Fossem eles maioria e não são, sejam eles minoria como são, eles não têm esse direito, e isso precisa ser absolutamente caracterizado. Ao fim e ao cabo, só revela o que hoje o Partido Liberal, e eu quero dar nomes a esses que estão fazendo, Partido Liberal e a extrema-direita bolsonarista são golpistas, são aqueles que não têm o menor compromisso com a democracia. E desta forma revelam o que foram no dia 8 de janeiro, o que foram durante os 4 anos do governo Bolsonaro, em que elogiaram torturadores, em que clamaram por ditadura e agora não querem ser responsabilizados por isso. Clamam por anistia sem assumir nenhum compromisso com a democracia brasileira. Pelo contrário, seguem atacando e por isso precisam ser responsabilizados. Tem que ser responsabilizado o chefe da quadrilha que agora está preso em casa, a esses deputados que hoje estão impedindo pra gente de fazer o nosso dever e de trabalhar para aquilo que o pagamento dos impostos dos brasileiros pagam o nosso salário, para que a gente trabalhe, não para que a gente fique vendo essas cenas ridículas desses deputados que não tem mais o que fazer porque são minoria e perderam o debate na sociedade. Vamos chamar agora o Túlio, da Rede. Bem, colega, sendo muito breve aqui, essa atitude que nós presenciamos hoje fala muito sobre o 8 de janeiro, Tarcísio. Essa atitude fala muito sobre essa extrema-direita que atrapalha o andamento das casas e ameaça as instituições brasileiras. Como se não bastassem as ameaças que foram feitas nas passeatas, nos protestos recentes, agora eles tentam impedir o parlamento de funcionar. E é importante denunciar que essa atitude não acontece só nas ruas, a atitude tem acontecido aqui no Congresso, no parlamento, e precisa ser responsabilizado cada um que tem impedido que esse Congresso funcione. É importante registrar também
que nós deveríamos contabilizar a hora do custo do parlamento e o prejuízo que esses parlamentares estão dando ao povo brasileiro. Temos pautas importantes pela frente. O fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda. Temos vontade de trabalhar quem está do lado de cá, de entregar ao povo resultado. E do lado de lá, a gente só vê desobediência, descumprimentos, crimes e tentativas de implodir as regras do jogo. Que a justiça seja feita, que cada parlamentar ali seja responsabilizado. Boa tarde a todos e todas. Falo como um dos vice-líderes do governo e serei breve e objetivo também. Apenas um breve histórico para entendermos a raiz disso. 30 de outubro de 2022 houve uma eleição e a maioria do povo brasileiro, pelo exercício do voto, elegeu Lula presidente. Assim é a democracia. Se ganha e se perde. Após aquilo, desenvolveu-se uma trama golpista que, de forma consistente, nós podemos provar, e a justiça está provando, que Bolsonaro organizou uma associação criminosa para abolir o Estado Democrático de Direito. Tarcísio, eu participei da CPMI do 8 de janeiro. A Polícia Federal caminhou na investigação. O processo está acontecendo com amplo direito de defesa e as provas são robustas, objetivas e consistentes. Agora pensa, quem é esse grupo? Aquele que deliberadamente elogia a ditadura militar que aconteceu de 64 a 85. Lembram o que Bolsonaro falou no dia do impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma? A pessoa que publicamente no parlamento brasileiro ele glorificou? Ustra, um torturador. A pergunta que eu faço é, se a trama golpista tivesse sido realizada, o que estaríamos vivendo hoje nesse país? Com aqueles que abertamente glorificam a ditadura, atacam a democracia, perseguem as minorias, usam da censura e por aí vai. É esse o grupo que está ali, neste exato momento, sequestrando o parlamento brasileiro. E qual é o objetivo? Coagir a justiça brasileira, inibir a justiça brasileira para livrar Bolsonaro. É um absurdo o que está acontecendo. É antidemocrático. É contra o funcionamento das instituições, porque é contra o exercício da democracia. Mas o que eu quero chamar a atenção para concluir é que isso não deveria mais nos surpreender. Eles, historicamente, defendem a ditadura. Os seus heróis são torturadores. Já teve carro-bomba, já teve homem-bomba, já teve plano de assassinato. Agora a família está no exterior conspirando contra as famílias brasileiras. Não surpreende mais, porque não tem limite, porque não tem ética, porque não tem responsabilidade, porque não tem cidadania, porque não tem amor à democracia, porque não tem amor ao Brasil. A extrema-direita flerta com a criminalidade na política. Não é força política legítima, porque não respeita a pluralidade que a democracia contempla. Ninguém quer regime de pensamento único. Podemos divergir, devemos abrir a sessão para debater ideias. Mas eles apostam em armas, intimidação, sequestro do parlamento e conspiração contra a soberania nacional, tudo para livrar um líder que é o mito deles acima de tudo e que o povo brasileiro sofra as consequências. Não permitiremos. Com pluralidade de ideias, pluralidade democrática em defesa do bom senso e da cidadania, nós defendemos a democracia. Gostou do vídeo? Então não sai sem ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Comente aqui embaixo o que você achou das revelações e dê sua opinião. Compartilhe com seus amigos e grupos. A informação precisa circular. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa batalha pela verdade. O seu apoio faz toda a diferença.